Na verdade, pessoal, a nossa aula era com a Info 1, então eu peço desculpa pelo erro, tá? E a gente, então, negocia depois com o pessoal da 1 aí esse atropelo, ou quem sabe deixamos para fazer aula outro dia. Vou, então, em 5 minutinhos, conversar com vocês sobre a situação que a gente está vivendo hoje, né? E atualizando vocês de algumas novidades. Então, o pessoal da Info 2 acompanhou o processo de eleição. O pessoal da 1 não estava ainda no Instituto Federal. E a partir do dia 30, então, eu estou respondendo pela direção, né, do campus Xanxerê. Tá? A professora Rosângela volta às atividades dela no núcleo pedagógico e eu assumo a coordenação geral, a direção geral do Instituto Federal, com o professor Marcelo na chefia DEP e a Camila na chefia DAN. Tá? Então, a partir de agora, muito trabalho pela frente, né? Num momento muito crítico, né, da nossa, no contexto geral, e também temos um contexto crítico dentro da instituição, que é importante vocês saberem, né? Mas vamos falar primeiro dessa pandemia, né, que é algo muito inédito e que ninguém tinha previsto, e que, por hora, né, nós temos decidido, conjuntamente com os alunos, naquele questionário que vocês responderam, os professores e os demais servidores do IFSC Xanxerê, que as atividades não presenciais ficam até o dia 31 de maio. Mas o governo estadual já prorrogou esse decreto e fica, então, suspensas as aulas presenciais por tempo indeterminado. Tá? Então, nós, como uma instituição federal, digamos assim, localizada dentro do Estado, nós nos subordinamos às decisões do governo do Estado. Nós até podemos ir além. Por exemplo, se o governo liberasse para a gente voltar em junho, mas o IFSC quiser ficar mais tempo, a gente tem autonomia, desde que justificada, para prorrogar, né? A gente só não pode fazer menos do que o Estado está pedindo, tá? Então, a nível de atividades do IFSC, a gente está tentando, né, manter as atividades mais ou menos dentro do que é possível fazer, com aulas, com atividades não presenciais. Vocês já podem ir pensando, se articulando, conversando com os colegas, levando isso à coordenação pedagógica, se nós temos autonomia para parar, né, essas atividades, todas as atividades, suspender totalmente o calendário, ou temos condições de suspender parcialmente, ou continuar do jeito que a gente está fazendo. Tá? Então, acho que na metade de maio, por aí, a gente deve ter já uma discussão, mas até dia 31 de maio não se resolve nada. A única coisa que ficou ruim agora é que é por tempo indeterminado. Então, a gente não sabe, ninguém sabe até quando essa suspensão presencial vai ficar posta. Né? Isso é ruim, isso é muito ruim, é preocupante, mas existe, digamos, um argumento muito forte, que é essa pandemia, né, que tem já matado muita gente e se todo mundo se contaminar, vai haver um colapso no sistema de saúde. Tá? Então, estamos na direção do campo. Eu tenho uma simpatia muito grande pelos alunos do curso de informática, foram os meus apoiadores, né? E respeito também quem não apoiou, agora isso já é águas passadas. E a gente tem algumas estratégias bem imediatas para atender algumas dificuldades do curso.
né? Hoje a gente está aí com um problema com o professor substituto, né? Eu já conversei com o pessoal da reitoria, a gente vai discutir isso amanhã pela manhã, e eu também estou na mesma situação, porque até que não venha o professor substituto, eu tenho que conciliar a direção e as salas de aula, e é muito difícil isso, em função das reuniões e burocracia. E o professor de informática de vocês, que era o professor Rodrigo, né, que o contrato dele terminou, ele já ficou o tempo que ele podia ficar, agora a gente precisa contratar um novo professor substituto. Bem, a gente tem também um cenário da instituição, que eu acho que vocês acompanharam, né, pelas mídias, né, nesse processo eleitoral que eu participei e que me tornei o diretor do campus, a gente teve as eleições para reitor, né, primeiro e segundo turno, onde que a gente teve a vitória, né, do professor Gariba como reitor da instituição. No segundo turno estavam ele e o professor André. Então, o mandato da professora Maria Clara se encerrou no dia 18, e a gente esperava, então, no dia 20, que o professor Gariba fosse nomeado reitor do Instituto Federal, mas o Ministério da Educação encontrou um impedimento legal, segundo, né, o MEC, existe um impedimento legal para nomear o professor Gariba, né? Nomearam o professor Lucas Dominguini, que é o diretor do campus Criciúma, que desistiu, né, abdicou da nomeação, e ficamos no impasse até o Conselho Superior teve reunido por várias vezes, e deliberou para que o professor Gariba indicasse alguém. Ninguém é contra a democracia, né? Eu acho que esse processo tem que ser respeitado, mas o problema não é nós, o problema é que o MEC não deu posse ao professor Gariba, então a gente está com um professor pro tempore, depois de algumas nomeações, o professor André, depois de algumas consultas, né, o professor André acabou aceitando o convite para o cargo de reitor pro tempore, e isso gerou uma turbulência muito grande no Instituto Federal, em função de que aquilo que a maioria da comunidade acadêmica decidiu não foi acatado pelo MEC, tá? Eu não vou fazer um juízo de quem está certo, de quem está errado, o fato é que a gente precisa de um reitor, né? E qualquer um que entrasse hoje, eu acho que ia sofrer as críticas que o professor André está sofrendo, tá? Enfim, hoje o professor André é o reitor da nossa instituição, ele é um reitor pro tempore, né? É um reitor que é temporário até que o processo do professor Gariba seja julgado, investigado e assim por diante, tá? Então, essa situação, como diretor-geral, eu quero me colocar à disposição de vocês para o que vocês precisarem, né? E quero manter sempre o contato e diálogo com os alunos, tá? Como eu falei, a gente tem algumas necessidades específicas do curso de informática que a gente vai estar trabalhando imediatamente, tá? O Alisson escreveu aqui, opa, professor, comenta sobre o governo federal estar avaliando em imprimir dinheiro e os impactos. Isso é muito bom, é tema da aula de hoje à noite na Engenharia para a Economia, tá? Eu tenho essa notícia salva, né? Alisson e demais colegas, o problema da pandemia é que é a primeira onda. A segunda onda é a onda, o problema econômico que vai gerar, que já está gerando, né? Desemprego, desaquecimento da economia, etc, etc. O governo, o Paulo Guedes, melhor falando, ministro da Economia, pela primeira vez ele admitiu a possibilidade de imprimir dinheiro, tá? Isso é um tema bem da área da economia mesmo. Qual é o efeito disso? Né? Indo rapidamente, a gente poderia falar aqui 3 horas sobre esse tema, mas rapidamente.
quando existe moeda demais no mercado, ela se deprecia, ela perde o valor, tá? Então, se vocês acompanharem lá na Venezuela, os caras levam uma mala de dinheiro para comprar uma garrafa de água. Por quê? Porque há excesso de dinheiro em circulação, excesso de papel em circulação. Então, começa a perder valor, né? O que era R$1 ou R$10, quando tem muito dinheiro, os empresários acabam dobrando o preço, tá? Então, esse é o impacto imediato, e a gente até comentou outro dia aí que, quem sabe, uma hora dessa a gente forma um grupo aí de discussão de economia, e até alguns, eu acho que o objetivo mais era falar sobre a Bolsa de Valores, tá? Então, Alisson, é isso, tá? A última vez que o governo americano imprimiu mais dinheiro, ele chegou no Brasil, moeda americana, tá? E ela teve uma queda muito brusca, foi onde que o dólar caiu muito rápido a patamares que eu acho que não cai mais, tá? Os impactos, outras informações, Rodrigo realmente, tá? Arthur faz aqui. E o Banco Central fica como? Eu acho que essa é a pergunta, né, que ele fez. Não, tá? professor, ali eu comentei quando o senhor estava falando dos professores. Ali eu falei quando o senhor estava comentando dos professores. Como que fica o professor de banco de dados? Professor de banco de dados. Que é o professor substituto? Como é que é? Eu não sei quem é o professor de banco de dados. Então, a gente tá sem professor de banco de dados desde o início do ano. Tá. É bem esse, Arthur. Até teve um processo, e daí, segundo informações que chegou pra gente, teve uma pessoa que se inscreveu para ser substituto, e daí chegou na hora e ele não apareceu mais para dar aula. Tá, então tá. É esse processo que eu estava falando, tá? Por hora a gente tem um impedimento legal de contratar um professor substituto. Eu estive olhando ontem esse processo. É um professor de informática, não é daqui da região, que fez o concurso juntamente com o professor, acho que é o professor Jackson, naquela turma ali. E há um questionamento sobre o grupo que ele se inscreveu, porque ele se denomina, acho que pardo ou negro, eu não tenho certeza. E aí ele entrou, e aí o IFSC não reconheceu isso, né? E ele entrou via judicial. Então, até que o juiz bata o martelo se ele tem direito à vaga ou não, a gente tem que trabalhar com professor substituto. Na verdade, agora nem professor substituto a gente não tem, né? Mas esse o quadro. Isso, tipo, a gente já está em maio e sem professor. É porque o contrato do professor Rodrigo, ele ficou 2 anos e ele não pode ficar como substituto mais do que 2 anos. E aí houve... Só pode ficar 2 anos. Houve uma série de dificuldades. O governo federal não deixava mais contratar. Essa é a palavra certa. Em janeiro, ele desautorizou qualquer contratação. Para que a gente possa contratar, tem que ter um código de vaga, né? Uhum. E esse código de vaga o governo não liberou, mas a última informação que eu tenho da reitoria, antes dessas turbulências, é que está liberado o código de vaga de professor substituto para aqueles campos que não suspenderam as aulas. Aí é interessante. Nós não suspendemos as atividades, então eu vou na reunião de quarta-feira, amanhã de manhã, requerer que esse processo de professor substituto seja efetivado, porque eu também estou nesse mesmo processo. Tá? Certo, beleza? Porque, tipo, querendo ou não, a gente vai ter que compensar 6 meses de aula depois. Lamentável. Você não deveria ter acontecido, tá? O que mais, pessoal, que eu posso ajudar vocês? Vamos fazer um bate-papo aqui hoje, depois eu faço um combinado com o módulo 1, até que vocês tiverem pergunta, tá? Eu estou à disposição. O senhor tem conhecimento de qual que foi o impedimento do Gariba não assumir? O impedimento ele é resguardado pelo sigilo, tá, Arthur? Mas
envolve o período que ele esteve na direção do campus Florianópolis. Ele foi diretor por 4 anos lá no campus Florianópolis e existe um processo aí que está... isso aí pode ser uma coisa bem simples, a gente não tem, digamos assim, acesso a essas informações. Pode ser uma coisa bem simples, como pode ser uma coisa mais complicada, tá? Ele tem vários argumentos que esse processo ainda está em andamento, não foi julgado, então não foi condenado, é presunção de inocência. Mas o MEC está relutante em nomeá-lo e eu acredito que por hora não vai fazer. Infelizmente, porque isso só traz turbulência, independente em quem nós votamos, em quem vocês votaram ou em quem eu votei. O que tem que ser respeitado é a democracia, o processo democrático e a vitória do professor Gariba, né? Isso a gente não pode, de forma alguma, ir contra, né? Mas a gente não pode ficar sem reitor. E essa é uma coisa que complica tudo para a instituição, tá? O que mais? Tem umas mensagens aí do chat, professor. Eu estou perdido aqui, desculpa, não rolei a página aqui, desculpa aí. A última foi quem, então? Foi do banco de dados, né? Isso, foi a minha última do banco de dados. Oh, meu pai, onde é que tá aqui? Gustavo, gosto muito do professor Rito Gomes. O senhor tem conhecimento de qual impedimento já foi? Professor, o que é Jack Welch, da GE? Ok, essa pergunta é do Eduardo, é módulo 1. Se não me falha a memória, a gente não tem tanto contato, né? Jack Welch é considerado um dos maiores empreendedores corporativos. Ele faleceu há poucos dias atrás, inclusive, né? O que é um empreendedor corporativo? Nós vamos discutir isso no material que eu postei para vocês, depois dispensamos o pessoal da Info 2, mas uma das formas de você ser empreendedor é ser empreendedor dentro da empresa, o que a gente chama de empreendedor corporativo ou intraempreendedor. E ele foi considerado um dos maiores intraempreendedores. Ele transformou a empresa onde que ele trabalhou, ele era funcionário, se tornou presidente e assim por diante. Então, esse foi o Jack Welch, que a gente trata depois com mais propriedade, tá? Bom dia, galera do bem, ok? Bom dia, boba, babá. Eu não entendi aqui do jogar. Vou pular, então. Acho que estão falando das aulas de empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Quem é Ricardo agora, do módulo 1? É isso? O Alisson pergunta se vai ser formado esse grupo de economia. Eu desejo muito, tá? Assim que voltar, a gente conversa. E o chimarrão, tá bom. Cigarro, quem é Ricardo? A gente não está entendendo. Módulo. Abre o microfone e fala com nós aí. Ô, professor, tem gente que entra na chamada pra ficar brincando, zoando. Eu achei que eu não lembro do Ricardo, acho que não é nosso aluno, né? Olha, na Info 2 eu acho que não tem nenhum Ricardo. Eu não lembro também.
Enfim. Alguma questão, pessoal, que vocês possam trabalhar com nós aí? Ou mais alguma questão que eu possa responder para vocês? Se não, pedindo desculpas aí pelo atrapalho, eu dispenso vocês, tá? Do módulo 2 e faço um combinado com o módulo 1. Ok, pessoal? Espero revê-los em breve, tá? Estou com saudade de toda essa movimentação dos alunos no campus, das nossas interações, tá? Espero que logo, logo a gente possa estar juntos novamente, tá? Um abraço aí para o pessoal do módulo 1 e fico com o pessoal do módulo 2, então. Um abraço, pessoal. Abraço aí, diretor. Até mais. Até mais, diretor. Valeu, pessoal. Grande abraço. Só um pouquinho, pessoal do módulo 1. Aguenta firme aí, tá? Pessoal, módulo 1, estão me ouvindo bem? Ótimo. Pessoal, espero que vocês estejam todos bem, né? Já conversamos um pouquinho recentemente, tá? Desejo também que vocês permaneçam isolados, né? Dentro dentro do possível, né? Só saiam de casa se for necessário. Peço desculpa pelo atrapalho que eu cometi, tá? Em relação às turmas. E a gente pode fazer um combinado aqui. Eu estou vendo que nós estamos somente em 19 alunos. Eu acho que a gente podia deixar a nossa aula para a próxima terça-feira. Posso esclarecer algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá? Mas não acho justo que por causa do meu erro que alguns de vocês não estejam presentes aqui, tá? A gente tem que ter um pouco de paciência porque a gente está vivendo uma situação de excepcionalidade, né? E a gente corre o risco de cometer esses equívocos. Aí acabei mandando o convite para a turma errada, apesar de que no CIGAR eu tinha passado, né, a notícia para a turma correta, que é a turma do módulo 1. Tá? Pessoal, vocês chegaram a olhar o material que eu postei para vocês sobre os tipos de empreendedores, né? São, ao todo, 16 slides, né? Que eu passei para vocês. Então, gostaria de deixar vocês bem à vontade aqui para fazer algum questionamento ou fazer alguma pergunta. E eu sugiro que a gente
faça uma aula completa na próxima semana, então, tá? Por incrível que pareça, aquela pessoa que estava nos atrapalhando, né, que está escrita aqui como Ricardo, nós não temos nenhum aluno no módulo 1 que se chama Ricardo, pelo menos não na nossa lista aqui do diário oficial, né, de matrícula. Infelizmente, algumas pessoas acabam atrapalhando, né, o andamento dessa aula. Não sei se alguém conhece, né, se ele está usando um outro nome também, está fazendo errado, porque devia usar o seu, tá? Perguntas, pessoal? Pode abrir o microfone ou escrever no chat, como preferir. Nada? Vocês acham melhor a gente deixar... a gente tem mais alguns minutinhos de aula ainda. Vocês acham melhor a gente abordar o tema completo a semana que vem, sem problema? Veio uma pergunta agora aqui da Duda. Duda, alguém colocou aqui, o Raul faz a semana que vem. Então. Ok. Vou responder a pergunta da Duda e outras que vocês tiverem. Vamos aproveitar esse tempinho. Pessoal, a reposição das aulas ainda existe muitas dúvidas ainda de como que será feita essa reposição, tá? Um dos argumentos que a gente tem visto sobre a continuidade das aulas, então, na verdade, a pergunta que muita gente faz é se vai continuar depois de maio ou não, as atividades não presenciais. O que a gente viu é que o Conselho Nacional da Educação, ele colocou algumas formas de reposição para quem suspender totalmente as aulas, tá? Só deixando bem claro, nós não suspendemos as aulas, nós estamos em atividade não presencial, tá? A atividade não presencial é o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo EAD e também não suspendeu as aulas. Agora, depois do dia 31 de maio, vocês também vão ser convidados a participar, a gente pode tomar outra decisão, tá? O que a gente viu que as reposições sugeridas pelo Conselho Nacional da Educação é que a gente utilize de atividades não presenciais para repor aula. Então, na minha opinião, por enquanto, a minha opinião é essa. Se a gente parar agora, tá? Depois a gente vai repor com atividades que a gente com as atividades que a gente já está fazendo agora. Ou seja, é o mesmo método, só que a gente vai parar e depois vai recomeçar para repor as aulas na mesma modalidade. Então, eu acho que a gente pode pensar melhor, quem sabe, não todas as unidades curriculares permanecer. E isso tem que ser discutido amplamente com os professores, com os servidores e principalmente com vocês, alunos, que vocês podem ir se posicionando junto com o líder de classe, junto com o pessoal do núcleo acadêmico, tá? Vocês podem ir colocando essas situações para dizer, olha, a gente está achando que dá para continuar, a gente está achando que não dá mais, e assim por diante. Mas, especificamente falando sobre a reposição da aula, o que eu vou dizer para vocês? Tomando como base as atividades que a gente está falando, que a gente está desenvolvendo, eu acho que alguma coisa a gente tem que repor. Vou só dar um exemplo, mas não é assim que funciona. Talvez a gente teve 10 atividades ou 10 aulas que foram enquadradas como atividades não presenciais. Talvez a gente faça uma recuperação de 3 aulas, de 5 aulas, né? Vai depender de cada turma. A gente está vendo assim que a turma de vocês está bem engajada, mas a gente tem turmas, por exemplo, não são turmas que trabalham comigo, a gente tem relato de professores que 50% da turma não respondem às atividades. Aí a gente vai reprovar esses alunos? Não. Na minha opinião,
A gente vai reunir esses grupos e vai fazer um trabalho específico para esses grupos, tá? Espero que tenha respondido a tua pergunta. Tá? De alguns professores que não estão postando conteúdo. Ah, tá. É a pergunta da Duda, né? Um complemento da pergunta da Duda. Né? Os professores, eles têm que ter alguma coisa, né? E assim, Duda, é importante vocês colocar isso para as coordenações de curso, para os professores, para a Lúcia, que está lá no pedagógico, diz, olha, a gente quer saber como é que está a aula do professor. Lúcia, minha gostosa, hein? Que sacanagem, né? Existe gente que tem um espírito que não é desse mundo, né? Lamentável. Enfim, eu não sei quem que é esse cara. Pelo nome que entrou de Carlos, não é, né? A gente tem um Carlos aqui. Na próxima aula a gente cria é o Carlos da nossa turma? Lamentável, né? Acho que a turma pode dar dá para dar um gelo nele aí. Enfim, pessoal, eu acho que essas situações que a Duda colocou ali, que vocês, de alguns professores que não estão tendo, que não estão postando material nas atividades não presenciais, primeiro que depois não pode ser computado como aula, né? Porque vai estar faltando aí conteúdo. Mas levem isso às suas coordenações, às suas lideranças de turma, tá? O que mais? Nada mais, pessoal? Podemos, então, fazer a aula especificamente dos slides dos tipos de empreendedores na próxima aula, pode ser? Acho que fica melhor, que daí a gente fala já direto no assunto, tá? E vocês, quem não pode ver, dá uma olhadinha com calma. Assim, né, pessoal? Atividade à distância, sim, nós vamos fazer no mesmo horário da nossa aula. A gente tem que entender que a atividade à distância é um processo diferente, né? É um processo que não é igual à aula presencial e a gente tem que ter paciência com vocês, com os professores, e nós com os alunos, porque é um processo diferente, né? E a gente tem que administrar essas situações. Eu lamento muito, não sei se é de propósito ou não, o que está acontecendo aí com o Carlos, né? Também vi isso. A gente vai encaminhar os trâmites aí para que esse tipo de coisa não aconteça mais, tá? Lamento muito, tá? Esse comportamento que não é um comportamento de aluno do Instituto Federal, e sim um comportamento de aluno de escola infantil, escola mais popularmente conhecido como creche. Acho que ele está no lugar errado. Eu convido ele a repensar suas atitudes e, se for necessário, ele pede o cancelamento da matrícula e vai fazer lá atividades junto com as crianças de 2 ou 3 anos, que é as atitudes que ele está demonstrando aqui nesse ambiente de estudo, tá? Desculpa pelo desabafo aí. Pessoal, peço desculpa mais uma vez pelo transtorno que eu causei ali no envio das mensagens, tá? Fico à disposição. Agradeço a paciência de vocês e, se precisarem, vocês sabem que pode contar comigo aí por e-mail, por WhatsApp, qual a forma que vocês acharem melhor, tá? Até quinta-feira, nesse mesmo horário, às 15h40. Um abraço, se cuidem, pessoal.